Uma das receitas francesas mais temidas, macarrão. Mas vem comigo que vai dar certo. Primeiro de tudo, eu vou recomendar vocês a comprarem a farinha de amêndoas. Se você for tentar comprar a amêndoa e processar ela na sua casa para fazer a farinha, não vai dar certo, porque o nosso processador caseiro, ele vai demorar muito para poder bater a amêndoa, ela vai começar a soltar o óleo dela, ela vai virar uma papa, não vai dar certo. A gente vai começar dando uma processada nela e no nosso açúcar impalpável. Eu quero que os dois se misturem uniformemente e depois a gente vai dar uma peneiradinha para ter certeza que não tem nenhuma crostinha, nem nada. Só dar um sustinho. Foram uns 5 segundos no processador, já tá pronto. Vamos passar aqui no nosso bowl, uma peneirinha já na mão. Agora que a nossa farinha e o nosso açúcar estão prontos, vamos agora fazer o merengue, depois é só juntar os dois. Tá vendo como parece fácil? Com banho-maria, eu já vou colocar o meu açúcar e as minhas claras. Isso daqui vai misturar até a gente não sentir mais o grãozinho de açúcar junto com a clara. Olha só, nossa clara já está completamente derretida junto com o açúcar. Só você passar aqui no meio dos dedos, você não sentiu mais o açúcar, tá pronto pra gente poder bater. Vamos começar na velocidade média, conforme ele for criando estrutura, for ficando branquinho, ficando bonito, você pode aumentar a velocidade. Assim que o merengue atingir aquele ponto de pico firme, você pode parar de bater. Olha só. Como ele fica denso, brilhoso e bem firme. Se você for fazer um macarrão clássico, aquele sem sabor na sua casa, essa é a receita. As farinhas e as claras, a partir daqui a gente vai fazer a macarronagem, que é quando a gente mistura os dois juntos. Eu vou fazer hoje um macarrão de chocolate, por isso eu tenho um pouquinho de cacau em pó. Importante que ele seja cacau em pó 100%, nada de achocolatado, nada daquelas outras marcas que você já conhece. Vem junto aqui nos nossos secos e agora a gente vai começar a incorporar toda essa mistura aqui. Então vamos pôr um pouco da farinha e vamos começar a incorporar aqui. Sempre de baixo para cima, olha o movimento aqui da mão, de baixo para cima, de baixo para cima. Você não precisa ter medo de tirar o ar das claras, a gente quer exatamente isso, que os dois se unam. Então tá clara com a farinha e para isso tem que mexer. O segredo é que a gente ir misturando até ele alcançar um ponto onde você passa a espátula no meio do bowl e ele fecha bem rapidinho. Assim que acontecer, eu mostro. Olha que coisa mais bonita. Maçona caindo aqui. Quando você passar aqui no meio, formou um caminho, fechou. Detalhes importantes antes da gente começar a fazer o macarrão. Eu tenho aqui duas formas, você tá vendo? Duas formas, uma em cima da outra. Isso é muito importante para quê? Quando o nosso macarrão for assar, ele precisa primeiro fazer uma casquinha em cima e depois o calor tem que chegar embaixo dele para poder dar um impulso e ele subir. Isso a gente consegue com as duas formas, porque aí o calor demora mais para poder chegar embaixo. Eu fiz também com uma folha sulfite uma marcação de onde eu vou fazer. Eu peguei esse aro que a gente tinha aqui, só fiz com a caneta mesmo. E aí coloquei embaixo do meu papel manteiga a fazer o macarrão. Eu sempre faço de cima até eu chegar no onde eu quero. E aí, vamos dar uma torcidinha e a gente consegue tirar a pontinha. De novo, de cima, aperta devagarzinho, chegou, parou de apertar, deu uma rodadinha. Vocês entenderam a rodadinha? Tem que ter o suave aqui. Antes da gente assar o nosso macarrão, essa é a parte chata. Ele tem que descansar aqui pelo menos 30 minutos. Assim ele vai dar uma secada pela parte de fora, vai formar aquela casquinha bonita, lisinha que a gente gosta. E aí depois vai pro forno, 140 graus, de 15 a 20 minutos. Nossos macarrões saíram do forno e olha que bonitinho que ele fica. O importante é que ele crie esse pezinho aqui embaixo e a casquinha dele em cima fique bem lisinha. Aqui a gente vai rechear com uma surpresa. Eu resolvi colocar uma cereja e uma avelã dentro de alguns macarrões. Eu fiz um creme de chocolate com avelã. Se você quiser aprender, deixa um comentário aqui embaixo. Vou pegar aqui o nosso saquinho e começar a rechear. Cuidado para não poder encher muito, porque ainda vai a cereja. Vamos pôr uma cerejinha aqui no meio, vamos dar uma completada aqui em cima dela. Porque afinal, a cereja é quase uma surpresa. Um outro macarrão aqui em cima.
dá aquela apertadinha, que é pra ele dar uma descidinha. Ó, esse aqui ficou recheadão. Daqui dá pra você ver que tem uma surpresa aqui dentro. E agora é só repetir isso para todos. Se você quiser rechear com algum creme diferente, você pode. Não quiser fazer de chocolate, você também pode. E se não quiser rechear também com nada, você também pode. Você faz do jeitinho que você mais gostar na sua casa. Esse agora eu tô colocando uma avelã no meio, vai ficar bem crocante. Olha aqui, recheadão, hein? Aqui não tem miséria não, só fartura. Pra poder finalizar, eu tenho só um pouquinho de avelã aqui, que foi raladinha, só pra gente fazer aquele charme. Tá pronto o nosso macarrão, difícil só pra quem ainda não assistiu o vídeo. Beabá da confeitaria. Hoje a gente vai fazer ganache em 3 pontos. Mas o que é a ganache? Não é nada mais nada menos do que chocolate e creme de leite. Quando a gente junta os dois, gira aquele creme sedoso maravilhoso que eu aposto que você já conhece. Aqui eu vou estar explicando para vocês 3 ganaches diferentes com 3 chocolates diferentes. A primeira de todas vai ser com a linha La Creme branco da Cacau Show. Como é um chocolate bem cremoso e tem pouco sólido de cacau, ele também precisa de pouco creme de leite para poder já alcançar o ponto. O chocolate La Creme vai ser a nossa cobertura, aquela coisa bem untuosa e bem generosa. Por isso ela precisa de um pouco mais de creme de leite para ela poder ficar líquida. E por último, a gente está usando a linha Bendito Cacau em 52%. É necessário que ele tenha um pouquinho mais de cacau na estrutura, porque a gente vai fazer aquele creme no bico de confeitar. Tem uma certa estrutura e para isso, um pouquinho mais de cacau. Vamos começar pela cobertura? A gente vai usar o nosso chocolate La Creme, vai para o nosso banho-maria, juntamente com o nosso creme de leite. E aqui também tem um pedacinho de manteiga. Como a gente vai fazer uma glaçagem, o chocolate tem que estar líquido, ele tem que estar sedoso, ele tem que cobrir completamente o nosso bolo. Por isso que a gente faz ele aqui no banho-maria, a gente precisa aquecer ele sem queimar. Como os nossos outros 2 chocolates vão ser o recheio, eles têm que ter uma estrutura, ficar mais firme, a gente só esquentando o creme de leite e jogando em cima deles, já é o calor necessário para poder derreter e ainda deixar um ponto bem bacana. Se você ainda não sabe fazer um banho-maria, clica aqui em cima e vai lá assistir o mousse de chocolate que eu fiz. Aqui ferveu, vamos jogar em cima do chocolate e já vamos partir pro próximo. Eu tô usando creme de leite fresco, por isso que eu posso esquentar ele e ferver desse jeito. Se você estiver usando de caixinha, não pode ferver. Ó, aqui já derreteu, completamente líquido, basicamente isso. E aqui também, o chocolatinho tá começando a derreter. É só misturar, homogeneizou a nossa ganache de chocolate branco. Vai ficar fora da geladeira. Põe ali no cantinho da tua cozinha, pelo menos 4 horas. O que vai acontecer? Ela vai endurecer de novo, mas ela ainda vai ficar cremosa o suficiente pra gente poder passar. Essa ganache com chocolate que tem maior teor de cacau vai para a nossa geladeira. E pode ficar de 2 horas até o dia seguinte. E quando ela estiver bem firme, a gente vai bater ela na nossa batedeira. Nossas ganaches estão prontas. Cada uma vai ter um ponto diferente, porque a gente tem uma quantidade de creme de leite diferente, de sólido de cacau diferente. Essa daqui, lembrando, vai ficar em temperatura ambiente por pelo menos umas 3, 4 horas. A nossa glaçagem está praticamente pronta, ela só não pode estar muito quente na hora que a gente for jogar. E essa nossa ganache vai para a geladeira. Essa daqui também é aquela ganache que você pode fazer trufa. Deixa um tempinho lá, já sabe, enrolou, passou no cacau, tá pronto. Já tem uma prontinha só esperando por vocês. Eu vou agora pegar a batedeira, cremar ela e a gente já vai pro bico de confeitar. Bora bater essa ganache? Colocando aqui, ó, como ela já fica diferente, densa, já tá pesadona. Vamos pôr aqui direto. Olha aí, a nossa ganache mudou de cor e ela ficou mais aerada. Ficou firme, tá vendo? Quando a gente confeitar, ela vai ficar bem durinha. Agora encher esse saquinho de confeitar, vamos deixar tudo pronto. Eu tenho um bolo de chocolate aqui, aquela massinha básica e velha que eu aposto que você já faz na sua casa. E eu vou te mostrar como os 3 pontos de ganache podem ser usados para poder confeitar esse bolo. A nossa ganache de chocolate branco, olha como ela fica fora da geladeira. Cremosa, perfeita para a gente poder rechear. Vou começar aqui com um bolinho, uma talagadinha aqui de creme. Amor e carinho, gente, pelo amor de Deus, estão fazendo um bolo altíssimo desse com todo o carinho do mundo. Agora é a parte divertida. Nosso bolo tá recheadão e tudo que a gente tem que fazer é cobrir ele com essa calda de chocolate. Lembra que eu falei que ela tinha que ficar bem líquida? É pra isso, pra gente poder cobrir toda a superfície. Nosso bolo ficou pronto, agora vamos deixar ele mais bonitinho. Com a nossa ganache de bico, a gente começa a enfeitar.
Chocolatinho branco, ó. Esse é o nosso bolo com 3 tipos de ganache, mais chocolate, tudo impossível. O vídeo de hoje é sobre suspiro, mas aposto que o que você quer aprender mesmo é montar aquele doce que todo brasileiro adora, merengue. Essa é uma das receitas mais fáceis que eu já fiz aqui no Dicas. Vamos começar colocando o nosso açúcar refinado aqui no banho-maria, junto com as nossas claras. E vamos misturar com o fouet e ele vai cozinhar aqui no banho-maria até todo o açúcar derreter. Você não precisa bater, só misturar de vez em quando para o açúcar se derreter por igual. Tem 2 formas para você saber se as suas claras estão no ponto correto. Uma delas é você levantar aqui e pegar um pouquinho da clara e passar entre o seu dedo, e se não tiver mais nenhum grãozinho de açúcar, ela já tá boa. Outra técnica é para quem tem o termômetro em casa, conferir a temperatura e ela tá pronta quando ela chegar aos 60 graus Celsius. Isso quer dizer que ela tá pasteurizada e segura pra gente poder consumir. Vamos colocar essa mistura de clara direto aqui na batedeira. E agora a gente vai começar a bater na velocidade baixa e vamos aumentando conforme a clara for montando. Olha só como ficou o nosso merengue, já tá super brilhoso e agora a gente entra com o açúcar de confeiteiro. Vou colocar também uma essência de baunilha. Se quiser colocar na sua casa zeste de limão, de laranja, o aroma que você preferir. Importante lembrar de raspar bem a lateral aqui do bowl para que tudo se incorpore uniformemente. E agora vamos voltar a bater. Com o nosso merengue pronto, já podemos fazer os nossos suspiros. Vou encher aqui um saco de confeiteiro. Vocês podem usar o bico que vocês mais gostarem, hoje eu estou usando um biquinho aqui pequeno. Aqui eu tenho uma forma preparada com um tapetinho de silicone. Se não tiver na sua casa, o papel manteiga dá certo igual. E agora a gente só vai usar aqui o bico para poder fazer pequenos suspiros e você também pode fazer do formato que você quiser, uma bolinha, ele pingadinho, o formato não importa. Agora que nossos suspiros estão prontos, vou levar para o forno na temperatura mínima. Então, o mínimo que o seu forno for antes da chama apagar, essa é a temperatura ideal. E ainda assim eu vou deixar a porta semi-aberta. Se a porta do seu forno não parar sozinha, você pode colocar uma colher de pau para deixar o ar circular. O tempo de forno varia com o tamanho do suspiro que você fez. Se você fez um suspiro muito grande, ele vai demorar para poder secar. Esses pequenininhos vão demorar provavelmente uns 40 minutos até 50 minutos. Olha só que bonitinhos. Vou até tirar um aqui. Ele tá completamente seco por fora e por dentro. Comeu? E agora é a hora que você estava esperando. Vamos montar o merengue? Vou começar pegando alguns suspiros e vou colocar aqui no fundo do copo. Seguida por um bom chantilly, que a gente já ensinou a fazer. Então, se você quiser pegar a receita, clica aqui em cima. Hoje, para poder dar uma incrementada nos meus morangos, eu coloquei um pouquinho de açúcar de confeiteiro, essência de baunilha e umas folhinhas de manjericão. Vamos ir com mais alguns suspiros. E repetir as camadas. Vamos agora deixar bem alto o chantilly para poder finalizar a nossa montagem. Bem aqui no fundo, ele forma essa caldinha. Dá pra ver? Vamos usar essa caldinha para poder finalizar aqui em cima. Alguns morangos, uma folhinha de manjericão e bastante caldinha, ó.
E tá pronto o meu merengue. Aposto que você adorou.